querendo ir embora. Eu vou aguentar um pouquinho aí. Capítulo 3 de 1 Coríntios. Capítulo 3 de 1 Coríntios. Aleluia. Não é fácil, irmão, ministrar a palavra. Você fica numa luta. E ora, e busca, e fala com Jesus. E quando Jesus não quer falar muita coisa, né, irmãos? Ele não quer, te entregar muita coisa. E é o pior. Mas tem uma palavra aqui que Deus me deu, capítulo 3, 1 Coríntios, amém? Todos acharam, amém? Sentado mesmo, vamos fazer a leitura no versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edificou, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, ao qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Nós olhando para a igreja de Coríntios, era uma igreja que eu gostaria de congregar. Era uma igreja muito boa, irmãos, com sérios problemas. Mas tirando os problemas, era uma igreja fervorosa. Era uma igreja que queria o poder de Deus. Era uma igreja que almejava os dons do Espírito Santo. Era uma igreja que almejava aquilo que Deus tinha de melhor. Mas também era uma igreja que muitas vezes era levado pelas ações da carne, pelas ações da natureza humana. A Bíblia Sagrada diz que Paulo descobre então que há uma contenda no meio da igreja. Há muito barulho, mas não era barulho santo, não era barulho do fogo do Espírito Santo, mas era um barulho de contenda, era um barulho de divisão, era um barulho de um puxa para cá e o outro puxa para cá, era um barulho de eleitorado. Sabe o que é eleitorado? Eu estou elegendo este, eu estou elegendo este porque é melhor que aquele, eu estou elegendo aquele porque é melhor que aquele que foi, aquele que chegou, aquele que entrou, aquele que está, aquele que vai. Então havia uma divisão, irmãos, Também a Bíblia diz que nesta divisão foram eleitos ali o Apolo,
o Pedro, Cefas, aleluia, Paulo estava eleito ali como alguém muito grande para a igreja, como alguém muito importante para a igreja. A Bíblia diz que o Apolo era uma pessoa muito eloquente, pregava muito bem, e os coríntios gostavam de uma boa pregação, gostavam de um bom pregador. Então, aleluia, eles elegeram também o Apolo. Agora, cada um puxava para um lado, irmão. E sabe o quanto é difícil, cavalheiros, fazer a obra de Deus quando cada um está puxando para um lado? Quando um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, e estão dizendo todos: nós estamos fazendo a obra, nós queremos fazer a obra, mas um é de outro, outro é daquele, é do outro, um era de Apolo, o outro era do Cefas, o outro era do Paulo. Então, quando Paulo descobre isso, Paulo, aleluia, imediatamente ele retorna uma resposta para aquela igreja, dizendo que nenhum é de Apolo, nenhum é de Pedro e ninguém é de Paulo, todos são de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós olhando para a igreja, nós vamos ver que a igreja, no melhor momento dela de crescimento em almas, é o momento que ela não está em contento, é o momento que ela está pensando a mesma coisa, é o momento que o meu companheiro do lado pensa que o meu companheiro do lado está pensando, que o pastor está pensando, é o mesmo que o ministério está pensando. Quando estamos todos pensando junto, a alma se converte ao reino, a alma se entrega ao reino. Sabe por quê? Paulo disse: eu não fiz nada, tudo quem fez foi aquele que eu coloquei de fundamento nesta igreja, Jesus Cristo. Aleluia. Nós vemos o mundo hoje elegendo muitos ídolos. Nós vemos hoje a igreja elegendo ídolos. A própria igreja, ela já elegeu ídolos de cantores, ídolos de pregadores, de pastores. Então coloco lá num pedestal aquele homem, aquela mulher, e acaba esquecendo de Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário. Aleluia! Meus amados irmãos, esta igreja estava agora dividida, cheia de inveja. Eu achava que na igreja não havia inveja. Eu achava, na minha concepção, quando me converti, eu digo: não tem inveja, na igreja não existe inveja. Existe. É só você separar o obreiro, você já vai ver. Por que separaram ele e não separou eu? Porque ele faz parte dos cavaleiros, porque ele faz a obra. Por que não separaram eu? Mas por que vão te separar, se quem faz é ele? Deixa dessa inveja, vai fazer também. Eu estou surpreso hoje, irmão. Estou surpreso hoje, que tem mais irmão do que irmã. E nos nossos cultos, geralmente, quem ganha é as irmãs. A pressão foi grande. É sinal, meus irmãos, que Deus tem uma grande obra na vida de vocês. Aleluia! Na minha vida. Aleluia! Aí um puxava para um lado, o outro puxava para o outro. Eu sou deste, eu sou daquele. E esqueciam da verdadeira obra salvífica que Jesus nos trouxe para o nosso coração, para nós aplicarmos na terra. Eles esqueciam disso e puxavam um para um lado, e puxavam outro para o outro lado. E eu sou desse, eu sou daquele, e eu sou desse, eu sou daquele. E a obra não estava andando. Paulo, por uma família, vem sabendo ali, e ele então manda mais uma instrução. E ele diz para a igreja de Coríntios: vocês precisam terminar com isso. Vocês precisam parar de ser carnais. Vocês entram na carne toda hora. Um dia está no Espírito, outro dia está na carne. Um dia está na vigília, mas no outro dia está na carne. Um dia está obedecendo, mas no outro dia está na carne. Um dia é bonzinho, mas no outro dia é mau. Aí o pastor diz assim: meu irmão querido, tu poderias tirar a escala.
Aí quando ele está fazendo, oh meu pastor, oh, Deus estava falando comigo. Quando ele não quer, pastor, leva mal. Minha sogra está passando mal, mata meio mundo na família. A mulher está com febre, daqui a pouco passa, a mulher não tem febre nenhuma. Entra na carne. Irmão, se você olhar para a Bíblia Sagrada e você ver que nós todos trabalhássemos para Jesus, as nossas igrejas estariam entupidas de gente. Se nós todos olhássemos para a Bíblia Sagrada e dissessem: aconteça o que acontecer, eu trabalho para Jesus. Aconteça o que acontecer, eu trabalho para o meu Jesus. Aleluia. Eu mesmo gosto de ser xingado. Xinga ele e diz: mas eu gostava mais do outro pastor. O pastor já era melhor, não xingava. William. Aleluia. Você puxava as orelhas. O William um dia disse para mim: pastor, eu tenho tanta prova na faculdade, eu estou terminando a faculdade, eu vou virar à noite a madrugada e o senhor poderia me liberar da reunião? Eu digo: não. Aí ele, no telefone dele, agora? Eu digo: não, William. Deus tem um propósito na tua vida, e é assim que tu vai trabalhar, é apertado mesmo. Vem para a reunião, era Santa Ceia, né? Vem um pouquinho mais tarde, tem uma colher de chá, foi isso, né? Vem um pouquinho mais tarde, mas vem. Eu sabia, irmãos, ele estava em muitos trabalhos, de faculdade, virando noite, tirando escala, trabalhando. Mas no momento que ele falou comigo, o Espírito Santo também falou comigo: espere vir, porque o que eu tenho para ele, vai exigir muito dele. E ele, como filho obediente, filho de Deus, ele veio. Agora, quantos obreiros você fala, irmão? Não, irmão. Vem para a Santa Ceia, vem para a consagração de domingo. Era Santa Ceia e consagração de domingo. Vem para a Santa Ceia. Aí eles te ligam o telefone e dizem assim: quer saber? Eu preferi o outro. Eu preferi o Apolo. O Apolo pregava mais. E começa aquela história da igreja. O Apolo pregava mais. Aí o outro ouve e diz: não, mas não é assim, porque esse também faz. Não, mas aquele também faz. Aquele também fazia. E vira uma brigaiada na igreja, uma contenda na igreja. Agora Paulo está decidido a acabar com a contenda, porque Paulo zelava pela igreja. Paulo sabia aonde tinha que ir para a igreja, aonde a igreja deveria estar. Meu irmão e minha irmã, você deve estar no centro da vontade de Deus. Você deve estar no centro da vontade de Deus. Aleluia! Meus irmãos, as contendas pode ser relativa a muita coisa, não só a pessoas. Mas tem gente, presbítero Gilmar, que faz contenda por qualquer coisa. Por um cargo ele faz contenda. Por um cargo, uma posição dentro da igreja ele faz contenda. Por uma oportunidade na vigília é capaz de fazer uma contenda. E eu soube de uma vigília, meu irmão, o pastor Dirceu, que no final da vigília deu briga. No final da vigília deu briga. Na final da vigília, que deveria ser o fogo do Espírito Santo sobre a vida do crente, eles estavam brigando no final. Sabe por quê? A carne estava dominando. E o que nós precisamos, aleluia, fazer é deixar na carne e seguir o Espírito. Botaram um monte de lâmpada lá, cheio de lâmpada, tiraram foto. Eu liguei, pastor, eu digo: tá bom isso aí, pastor. Pastor Gerry, eu não tinha pensado nisso, não, mas tá bom assim. E ainda vão precisar das lâmpadas de paganismo para poder adorar a Deus. E ainda vão precisar de lâmpadazinha, pisca-pisca dentro da igreja para poder ter uma vigília. Ele disse: eu acho que não, pastor. O que nós podemos fazer?
Pastor, deixa que eu vou conversar com o líder. Eu não sabia o que ia acontecer. Quando eu cheguei na vigília, não tinha mais nada. Eu batismo com o Espírito Santo na vigília. Não tenho contento, porque o nosso supervisor é um homem espiritual. Nosso supervisor de jovens é um homem espiritual. Ele prontamente disse amém para o pastor lá da área. Não tem problema, pastor. Nós não precisamos da lâmpada. Nós não precisamos das luzes. Imagina, irmão, tem gente que você fala, líder, não bota essa lâmpada aí, eu não gostei disso aí, isso aí nós não precisamos, mas vira uma fera, entrega o cargo, eu não quero mais saber trabalhar, eu não quero mais saber, já vira uma contenda dentro da igreja. Meus irmãos, nós precisamos de homens como este, nós precisamos de supervisores como este, aleluia, que entende a revelação de Deus. Uma vez tivemos uma experiência, né? Os jovens lá em Panambi. Irmãos, a experiência para mim foi porque a gente aprende. E eu, quando olhei numa coisinha lá em Panambi, lembra, Luiz? Cheguei na consagração 9 horas, olhei, eu disse: o que eu vou falar, Jesus, para eles? Me ensina a falar agora, Jesus. E Jesus me ensinou. Aleluia, só trouxe uma palavra. E aqueles jovens já entenderam o recado de Deus. E imediatamente, na obediência que eles têm para com Deus, para o pastor, recolheram tudo aquilo que eu achei que era bom. E foi uma glória, né? Foi uma glória. Aleluia! Irmão, Deus quer trabalhar dentro da igreja. Ele quer trabalhar. Ele quer trabalhar. Deus quer trabalhar dentro da igreja. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Às vezes a pessoa diz: pastor, se não for para fazer assim, eu não trabalho. Se não for para trabalhar assim, todo mundo já conhece que eu não trabalho. Irmãos, dá para trabalhar com um cavaleiro desse? Aí Deus olha para ele e diz: tá, mas quem é o barro para falar para o oleiro? Quem és tu? Aleluia. Quem és tu para falar para o oleiro do que faz e o que não faz? Deus diz para o profeta: tu desce lá, tá? Tu vai descer e tu não vai abrir a tua boca, porque na casa de Deus tu não vai abrir a boca. Na casa do oleiro não é para te abrir a boca, é para você olhar, é para você ver a minha obra, é para você ver como eu faço o vaso. Aleluia! Mas tem pessoas, irmãos, que não querem ser moldadas pela mão de Deus. Tem pessoas, irmãos, que resistem à mão de Deus. Começa a resistir: mas eu acho que não é assim a obra. Eu acho que eu não tenho que fazer assim. Eu acho que eu não tenho que entrar para os cavaleiros. Eu acho que eu não tenho que entrar para a união feminina. Eu acho que eu não preciso participar da juventude. Eu acho que não precisa de toda essa coisa que o Ministério de Restauração está trazendo. Por que você acha? É porque você não morreu ainda. Você precisa morrer. Você precisa se entregar para Jesus de verdade, para que Deus possa moldar a tua vida. Aleluia! Daqui a pouco os irmãos vão entender, irmão. Estou dando uma esquentadinha aqui. Aleluia! Não é fácil para nós pregar o que nós estamos pregando aqui hoje. Porque primeiro tem que passar por mim. Essa palavra tem que passar por mim, para depois eu pregar para alguém. Aleluia! Irmãos, eu numa reunião de obreiro, quase 20 anos atrás, 19 anos atrás, cheguei numa reunião lá e aí eu mais uns obreiros lá, que eram dirigentes, vou falar para o pastor que as igrejas estão a taquera, as igrejas precisam ser pintadas, as igrejas estão... Aí chegamos lá, na reunião, o pastor disse: alguém tem alguma coisa para falar? Eu levantei a mão. Quando eu levantei a mão, ele disse: não, mas vem cá, fala aqui no microfone. Aí eu fui lá no microfone. E o pastor, nossas igrejas estavam a tapera, e eu usei o nome tapera.
pastor, a igreja está uma tapera, as congregações onde a gente vai, a placa caindo, não sei o que, as paredes que não estão pintadas, e não sei mais o que, não sei mais o que. Aí ele olhou para o grupo de obreiros e disse: obreiros, vocês concordam com o irmão Jerry? Quem concorda, levante a mão. Todos baixaram a cabeça, até aqueles que falaram. Irmãos, eu aprendi naquela reunião a fechar minha boca. Aí o pastor disse: viu, irmão Jerry, é só o senhor que está vendo coisa, ninguém está vendo nada. As igrejas estão uma beleza. Aí eu disse: amém. Aí o pastor, era o pastor Albacete. Aí o pastor Albacete disse assim: então tu vai sentar. E quando eu fui sentar, o pastor Albacete, eu passando no meio dos obreiros, a União Feminina estava na reunião, muitas irmãs, acho que umas 70 irmãs mais ou menos, uns 50 obreiros. E quando eu ia passando no meio do corredor, o pastor Albacete disse assim: vai para lá trocar tuas fraldas. Bem assim. E aí eu ia sentar no meio e já sentei lá atrás. Aí fiquei com vergonha e sentei lá atrás. Aí fiquei pensando: vai trocar as fraldas? Ele disse: tu é uma criança ainda, rapaz. Amém. Baixei minha cabeça, fiquei até o final da reunião. Quando todo mundo estava saindo, eu digo: vou sair de finito, com vergonha. Aí o pastor disse assim: irmão Jerry, o evangelista Nestor Barcelos quer falar contigo. Espera um minuto aí. Aí o evangelista Nestor Barcelos era um morenão assim, de 1,90m, bem altão, tinha uns 70 anos na época, daqueles antigão, e disse: senta ali que eu quero falar contigo agora. Quando sentei, ele botou a cadeira na frente e ele disse: você nem nasceu obreiro ainda e tu já vai morrer. E me ouve agora. Meu Deus, irmão, eu ouvi tanta coisa. O evangelista Barcelos. E depois me liberou: tá, vai embora e não fala mais, que não é para falar. Era assim, irmãos, a reunião. Aí fui para casa, pensativo. Mas no outro culto eu estava lá, dando glória a Deus. Aí passou-se um tempo, alguns anos, e o pastor Humberto me chamou em Porto Alegre e disse para mim: pastor Jerry, presbítero Jerry na época, eu preciso que você vá para Nova Santa Rita ajudar o pastor lá. Ajude aquele pastor. Você vai ficar de segundo dele e você vai andar ao lado dele. Aonde ele vai, tu vai. Aonde ele vem, tu vem. Amém, pastor Humberto? Cheguei lá, o pastor era o pastor Nestor Barcelos. Aí chego lá, ele disse: vai trabalhar comigo agora. De novo, vamos trabalhar junto de novo. Isso, vamos trabalhar, meu filho, vem cá. Ele era bem grandão. Ele tinha uma contenda na época na igreja, uma luta, uma contenda, ninguém se acertava. Daqui a pouco vinha um obreiro, vinha outro: eu sou daquele, eu sou daí outro. Eu digo: nós somos de Jesus. E o nosso pastor é o Nestor Barcelos. Não sei o que, nosso pastor é o Nestor Barcelos. Pastor Jerry, o senhor autoriza nós orar no monte à meia-noite hoje? Está ligando para mim, meu irmão? Sim. Não precisa de autorização para ir para o monte, mas já que tu pediu, tu vai falar com o pastor Nestor Barcelos. Agora vai ter que ligar para ele também. E conduzir assim. Fiquei 6 meses, passaram a área para mim assumir como pastor. E aquele pastor me disse uma coisa, irmãos. Ele disse: quando o pastor Humberto disse que tu ia ser o meu segundo para trabalhar comigo, eu aceitei na hora, porque tu é obediente. Imagina se eu falar com ele ia dizer: pastor Humberto, aquele rapaz, eu fui dar um corretivo nele. Olha, irmão, tem que dar corretivo, eu acho que tem que voltar o tempo do corretivo. Que o pastor sair e deixar o evangelista, mais veterano tratando do caso. Vai ali e fala com ele. Irmão, foi um remédio para mim. Foi um remédio para entrar na obediência, na submissão e saber o momento certo. Tem momento para falar, tem momento para agir, tem momento certo que Deus vai te dar. Eu quero dizer uma coisa esta noite, cavalheiro: se você está se apresentando como cavalheiro, se apresenta como homem, obediente. Aleluia. Meus irmãos, agora Paulo,
observar o que ela faz, observar o que ela está fazendo. E eu te pergunto nesta noite, nesta madrugada, o que você está fazendo para Jesus? O que você está fazendo para Jesus? Paulo agora vai levar eles a entender o que eles realmente estão fazendo para Jesus. Nos próximos versículos, Paulo diz assim: aleluia, a obra de cada um será aprovada, e depois ganhará o galardão, passará pelo fogo, e a obra que permanecer, esta receberá galardão. Aleluia! Meus irmãos, ele fala dessa obra, né? Ele fala ali de 6 elementos: o ouro, a prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. O apóstolo Paulo fala então sobre as obras que nós estamos fazendo, que a igreja de Corinto estava fazendo, e ele diz: olha, a obra de ouro, ela vai passar pelo fogo e vai permanecer. A obra de prata, ela vai passar pelo fogo e ela vai permanecer. A obra de pedras preciosas vai passar pelo fogo e vai permanecer. Mas a obra de madeira, feno e palha não permanecerá. E este não receberá o galardão no tribunal de Cristo naquele dia. Mas que obras são essas, pastor Gé? As obras de ouro, meus irmãos. O que é o ouro? O ouro simboliza a glória de Deus. O ouro simboliza a glória de Deus. A obra de ouro é aquela obra que nós fizemos tudo para a glória dele. Não é para mim, é para a glória dele. Tudo que eu faço na igreja é para a glória dele, é para glorificar o nome dele, é para exaltar o nome dele. Se eu chego na igreja para varrer a igreja, eu não varro para o pastor me ver, mas eu varro para glorificar o nome do meu Deus. Eu varro para glorificar o nome dele. Se eu vou para o evangelismo, eu não vou só para o meu pastor ver, mas eu vou para glorificar o nome do meu Deus. Esta é a obra de ouro. É aquela obra que você glorifica a Deus. É aquela obra que você faz para a glória dele, para apresentar para ele: olha, Senhor, é o Senhor, olha, o Senhor é para ti, isso que eu faço é para o Senhor, aleluia, aleluia. A obra de prata é uma obra de redenção, é uma obra de redenção, sobre o sacrifício de Jesus, seria sobre o ganhar almas para Cristo, por exemplo, o evangelismo, pregando a palavra, levando, aleluia, aqueles que precisam, a palavra de Deus, falando do amor de Jesus, do sacrifício de Jesus, levando para as almas uma palavra que venha trazê-las para Cristo. Estas são obras de prata, obras de redenção, aleluia, são obras de prata. E tem as obras de pedras preciosas. Pedras preciosas eram usadas muito no tempo, como enfeite, como adorno, e é relativo então aos usos dos dons do Espírito Santo, aleluia, aquela pessoa que é usada nos dons do Espírito Santo, aquela pessoa que ela vai para a obra, ela vai para a igreja, ela diz: Espírito Santo, me usa nesta noite, Espírito de Deus, me usa por meio dos dons do Espírito Santo, usa a minha vida, que não seja eu, mas seja o teu Espírito em mim, Senhor. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. As obras de pedras preciosas, aonde, aleluia, eu sou usado pelo Espírito, uso os dons do Espírito Santo, eu busco por eles, aleluia, são pedras preciosas. E tem a obra de madeira. A obra de madeira, ela simboliza a natureza humana. A madeira, ela simboliza a natureza humana. É aquilo que eu faço dentro dos cavaleiros, na carne, para mim. Não faço para Deus, eu faço para mim. Eu faço para mim me aparecer, eu faço para mim ganhar status, eu faço para mim, aleluia, para botar um outdoor para mim, eu faço para mim, não faço para Deus, eu faço tudo em torno de mim, tudo é para mim, nada é para Deus, eu faço conforme quero, é as obras da carne, eu faço a obra conforme eu quero, é a obra da carne,
É a minha natureza humana agindo dentro da igreja, irmão. Irmão, você já conheceu alguém assim que faz obra na carne? Que coisa terrível. Qualquer coisa que você fala para ele, não entende. Qualquer coisa que você fala para ela, não entende. Porque ele quer uma posição. Pastor, quando é que vai me dar uma posição, hein? Fulano tem posição ou não tem posição? Quando é que vai me dar um cargo, pastor? Quando é que tu vai fazer eu aparecer aí no altar, aí no púlpito, pastor, melhor dizendo? Aí no púlpito? É as obras da carne, meu irmão. É aquilo que eu vou fazendo, mas é para o meu bem-estar. Não é porque eu quero glorificar a Deus, não é porque eu quero exaltar a Deus, mas é porque eu quero aparecer. É porque se não aparecer o meu nome, é porque se não aparecer eu, aleluia, na igreja não adianta, o culto não está bom. Se não é eu pregando a vigília, não está bom. Se não é eu no púlpito, a vigília não está bom. Se não é eu no conjunto, o conjunto não toca bem. Esse rapaz não cantou bem. Esses irmãos, o conjunto não está com nada, porque não é eu que estou lá. Se eu estou lá, eu faço melhor que o diácono William. Se eu estou lá, eu prego melhor que o pastor Eli. Se eu estou lá, eu prego melhor que o pastor Fábio. Se eu estou lá, eu prego melhor que o pastor Agnello, o pastor Disseu, prefeito Vinícius. Se eu estou lá, eu prego melhor que o diácono William. Era eu para estar lá. Isso é uma obra da carne, irmão. Isso é uma obra da carne. Nós precisamos abandonar as obras da carne. Nós precisamos abandonar a inveja. Nós precisamos abandonar para que o Espírito nos domine, para que o Espírito tenha um domínio sobre a nossa natureza. A nossa natureza não vale nada, mas o Espírito que está na tua vida vale. O Espírito que está na tua vida vale. Irmãos, de dizer para o obreiro que você não vai pregar hoje. Vamos receber uma visita do pastor, meu Deus. E terremotos. Um dia eu estou orando em casa e Deus fala para mim, vai em tal área. Eu nunca fiz isso, irmão. Eu não faço de ir na área lá por alguma coisa, por querer oferta, por querer nome, por querer tapinha nas costas, eu não faço. Mas eu estava orando e Deus disse, vai em tal área. Visitar lá hoje. E era o meu culto de ensino na cidade de Nova Santa Rita. Pedi para o meu segundo prega hoje, porque Deus me ordenou ir para tal área. E eu fui lá para tal da área. Cheguei lá, meus irmãos, o pastor me olhou, o senhor por aqui? E eu digo, pastor, Deus me mandou aqui, não sei o que está acontecendo. E ele disse, mas o senhor vai saber. Oramos ali, e de repente ele disse, meus irmãos, nós temos um escalado para pregar aqui, mas o pastor Gé veio visitar e nós vamos dar a honra para o pastor pregar. E o pastor não veio para pregar. Ele disse, nós vamos dar a honra para o senhor pregar. O escalado, na mesma hora que estava no púlpito, levantou, desceu e foi embora. Vai pregar assim, irmão. Na mesma hora ele desceu e foi embora. Irmão, se nós não fizer para Deus, nem faça. Se nós não fizer pelo Espírito, nem faça. Aquele homem foi embora, eu tive que pregar. Olha a situação de constrangimento que eu fiquei também. E aí no final da pregação, o pastor veio a mim e disse, pastor Gé, foi Deus que me enviou. Foi Deus que me enviou porque eu estou vendo uma coisa que eu não via. Foi Deus que me enviou porque Deus quer me mostrar coisas aqui dentro da igreja. Oh, aleluia, não queremos tirar o lugar de ninguém, irmão. Mas nós andamos pela obediência. Se estamos aqui é pela obediência. Ande pela obediência de Deus. Obedeça a Deus. Ande com Deus. Sirva a Deus. Sirva a Cristo. Aleluia, tem tanta obra para nós fazer com a
mas nem todas são aceitas. Como Davi, por exemplo, grande guerreiro, um homem que era um exemplo na guerra. De repente, aleluia, a arca é levada pelos filisteus no tempo do sacerdote ali. É levada pelos filisteus. De repente, um tempo depois, Davi lembra: olha, vamos buscar a arca, porque nos dias de Saul nós não fizemos. Aleluia. O que não fez antes? Já vou explicar. Irmãos, eu vou recapitular um pouco. Os filisteus levaram a arca e deixaram na casa de Dagon, o deus dos filisteus. Aí amanhecia, Dagon estava no chão. Aí outro dia amanhecia, Dagon estava sem as mãos. Outro dia só o tronco, né? Diz a Bíblia Sagrada. E os filisteus começaram a temer a arca. Começaram a temer, porque o Deus deles, eles colocavam em pé, e na madrugada ele já estava deitado, já estava prostrado, porque o único que é Deus é o Deus que fez os céus e a terra. Olha isso, meus irmãos. Então os filisteus começaram a temer, porque algo estranho estava acontecendo na sua terra. Claro que estava acontecendo. Eles levaram o que não era para levar, e ninguém domina a arca, porque a arca era a presença de Deus. Ninguém pode dominar a presença de Deus. Deus começa a causar doença nos filisteus. Começou a matar filisteu. Aí Davi chega. Mas Davi não chegou lutando, irmão. Diz a Bíblia que os filisteus resolveram devolver a arca. Vamos devolver a arca, está dando problema. A arca está dando problema para nós. A arca está dando problema. O que nós precisamos fazer? Ó, diz que se pedir perdão e entregar ela, todos serão sarados, todos serão curados. Vamos entregar a arca, vamos devolver a arca. Davi vai lá, com a meia dúzia, vai lá buscar a arca. E ele diz: vamos fazer um carro de boi, fazer um carro novo. Irmão, cuida como tu faz a obra. Não copia ninguém lá de fora, não. A obra de Deus é a mesma, Deus que começou até agora. Vamos fazer um carro novo, vamos botar boi e puxar a arca. Meus irmãos, quantos estão botando boi a puxar a arca? É tonel em cima do púlpito, é tonel preto, é parede preta, é as luzinhas pisca-pisca. É aquelas que agora chamam de quê? De cachoeira de luz. Aquilo ali é paganismo. Aquilo ali eu botava no pinheiro quando eu era pagão. No dia de Natal eu comprava um monte, cercava a minha casa, depois botava no pinheiro também. Aí nós trazíamos para dentro da igreja. Aí nós dizemos: vamos fazer a obra. Deus não quer carro de boi. Deus não quer carro novo, não quer nada novo. Deus já tem tudo preparado. Diz a Bíblia: Deus da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, já estava preparado o que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, o que é para você, o que é para mim. Não te importe, meus irmãos, se estão te vendo ou não, mas Deus está te vendo, Deus está te olhando. Vamos buscar a arca e vamos fazer algo novo. Vamos fazer um carro novo, vamos botar a boiada a buscar. Foram lá, botaram, e estão vindo tranquilos, felizes. A arca está conosco. Mas não era assim que Deus queria. Não era assim que Deus queria conduzir a sua obra. Aleluia. Deus queria a diferença, que a diferença continuasse no meio de Israel. Deus queria que a diferença continuasse em Jerusalém. Um povo santo, um povo separado. Aleluia. E Davi, ele fez uma besteira, irmão. De repente, um dos homens que conduzia a carroça ali, balançou a carroça, a arca meio que balançou, e ele foi botar a mão. Olha, irmão, qual era a intenção de usar? Era melhor? Era melhor intenção. Das melhores intenções, o inferno já está cheio.
A melhor intenção sem obediência é nada. Aleluia! Aleluia! Irmãos, não adianta só boa intenção, tem que obedecer. Aleluia! Ele tem que obedecer. Mas eu tenho boa intenção, mas não adianta só boa intenção, tem que obedecer. Uzá morre ali. Davi ficou entristecido. O que houve? O que eu fiz de errado na obra? O que aconteceu? O que nós fizemos? Nós vimos tão alegre. Um homem morreu. Um homem morreu. Um homem foi destruído por Deus. E eles voltam sem a arca. Aí vai para a casa de Obed-Edom, e aí começa a prosperar, fica 3 meses só prosperando, o homem lá só ganhando, só sendo abençoado, e Davi sem a arca. Davi voltou humilhado sem a arca. Mas Davi era um homem humilde, irmão. Ele é um homem humilde. E eles começam a lembrar então, aleluia, para buscar a arca nós temos que proceder conforme o estatuto e as leis de Deus que Ele deixou para Moisés. Nós precisamos agora fazer como está no mandamento de Deus, é fazer como está escrito. Você tem que fazer como está escrito, você tem que fazer como está escrito na palavra. Não adianta, meu irmão, tirar uma coisinha ali, tirar uma coisinha aqui, agora eu vou fazer a obra desse jeito que está mais bonito, o mundo está gostando, mas se Deus não gosta, não adianta. Faz como está escrito, faz como Deus mandou. Faz como está escrito, irmão. Faz como está escrito, irmão. Nós estamos numa geração difícil, meus irmãos. Nós estamos numa geração, meu irmão, que tu dá um conselho para o irmão à noite, no outro dia de manhã tem que aconselhar de novo, no outro dia de tarde tem que aconselhar de novo, e passa a semana aconselhando, porque ele não faz o que está escrito. Ele quer fazer a obra, ela quer fazer a obra, mas não como está escrito, sobre uma submissão. Não, vamos fazer um carro novo, vamos trazer inovação para dentro da igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, olhe bem como está o mundo. Vê se o mundo não quer entrar dentro da igreja, mas aleluia, o Senhor é o Senhor dos exércitos, e o Senhor é que este ministério, o Senhor é que os pastores, o Senhor é que os obreiros, aleluia. Mas o mundo está assim, ó, empurrando a porta da igreja, coloca coisa nova, coloca coisa para agradar jovem. Ei, você te ouve, né? Vocês foram líderes, o senhor é líder de jovens agora, né? Diácono é o líder de jovem, foi segundo, o líder de jovem, evangelista Ede. A gente ouve muita coisa, os líderes ouvem muita coisa. Ai, vai perder os jovens. Pô, não é assim. Evangelista Ede, a pressão dos pais é assim nos líderes. Vai perder o meu jovem. Se tu não deixar meu jovem trabalhar e fazer a obra do jeito que ele quer, palha seca, feno, madeira, tu vai perder ele. Ainda bem que sempre optemos, né, evangelista Ede, por perder, porque perder nós ganhamos. É melhor obedecer a Deus do que obedecer ao homem. É melhor obedecer ao Senhor do que obedecer às pessoas que não têm a visão. Meus irmãos, não tem esse negócio, irmão, de jovem tem palavra diferente. A palavra é a mesma. A palavra é a mesma. Tu quer fazer a obra? Prega a mesma palavra que está aqui. Ministra a mesma palavra que está aqui. Não dá volta. Ai, mas o jovem eu preciso tratar ele diferente, porque ele é um ser diferente. Não, irmão. A Bíblia diz que ele é forte. A Bíblia diz que ele é forte. Deus precisa do jovem. Ele é forte. Aleluia. Ele é forte, irmão. Deus precisa do jovem da igreja, porque ele é forte, irmão. Né, pastor Eli? Às vezes dormindo no culto, amanhã o pastor Eli já vai estar com, como é que se diz, a coluna
toda atravessada, eu também vou estar. Eles estavam com dor de cabeça. E o jovem não, irmãos. O jovem vai estar em casa dando glória a Deus e aleluia. Porque ele tem força, ele é forte. Ele tem muita saúde. Aleluia. Será que ele não pode comer uma comida dessa também? Será que ele não pode se alimentar desta palavra também? Será que ele não pode entrar na obediência também? Na submissão também? Que obra ele quer fazer? A obra de ouro? Ele quer fazer a obra de prata? Pedras preciosas? Aleluia, de palha, de madeira. Vamos ensinando, irmão. A igreja, a juventude, a união feminina, os cavalheiros. A obra é de ouro, é de prata, é pedras preciosas. Pastor, vai dar trabalho. Mas é para dar trabalho. Davi teve trabalho. Aleluia. Davi teve trabalho. Davi teve que recomeçar várias vezes. Davi errava e ele tinha que recomeçar. De repente ele se humilhava a Deus e dizia: Deus, eu errei. Oh Deus, tenha misericórdia de mim. Aí Deus compadecia de Davi e falava: Davi, busca a arca. Aleluia. Irmãos, levitas, vamos fazer como está na lei, nos estatutos. O levita que deve conduzir a arca e deve conduzir o ombro. É no ombro que nós temos que levar a arca. É no ombro que nós temos que levar a arca. É no ombro que você tem que levar esta obra, irmão. É no ombro que você tem que levar a obra de Deus, aleluia. E eles foram lá buscar a arca, aleluia, conduzindo no ombro dos levitas. E eles iam caminhando, dando alguns passos, sacrificando a Deus, dando alguns passos, sacrificando a Deus. As suas vestes, meus irmãos, era uma veste especial. Eles tinham que usar uma vestimenta especial, porque não estavam trazendo uma simples caixa, eles estavam trazendo a presença de Deus. Eles estavam levando a presença de Deus. Como você está levando a presença de Deus? Como você está levando a palavra de Deus? É de qualquer maneira? Ou você está bem vestido para ela? Ou você está se vestindo bem para levar ela? Ou você está sacrificando bem para levar ela? Aleluia, Davi disse: vocês têm que santificar. Nós não santificamos para buscar a arca. Vocês precisam ser santificados. Você está santificando esta madrugada. Você está santificando esta madrugada. Santifica a crente. Santifica a crente. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Santidade, meus irmãos. Vamos levar esta obra. Vamos lá. Foi para madeira. Aleluia. Tem a obra de feno. A obra de feno, eu acho que o pastor Guilherme conhece mais. Não é a obra, mas o feno. É algo seco, que não tem sabor nenhum. Aquele crente que é seco, não tem sabor nenhum. Tem a obra de palha. Palha seca. É aquele crente, irmãos, que você dá um trabalho para ele hoje, amanhã já está entregando. É aquele crente que dá um trabalho nessa semana e não persevera, na outra semana já entrega. Pastor, levou a mão, mas eu não quero. Eu sabia que ia dar tanto problema. Este é o crente de palha. É igual o crente, irmãos, que se renova numa vigília e no outro dia não tem mais nada. Já terminou tudo. Você está na vigília e já não tem mais nada. Já acabou tudo porque a palavra chegou. E aonde a palavra chega, irmão, ou ela levanta ou abaixa. Aleluia. Aonde a palavra de Deus chegar, ou ela levanta o homem ou ela derruba. Porque ela vai derrubar o carnal, o palha seca, o que não quer nada com nada, o que acha que está brincando com Deus. Você pode achar que está brincando com Deus, mas Deus não está brincando com você. Ele está falando sério. Vai passar pelo fogo. Vai passar pelo fogo. Aleluia. Palha seca, né? Bom, tem gente que está um dia no culto, ele some quase um mês inteiro, você não acha mais. Você viu o presbítero Gilmar Garcês? Não, eu vi só naquele culto. Faz 2 semanas que eu não vejo mais o presbítero. Chega na casa dele e está assim. E que houve, meu irmão? Tu estava pulando, saltando, falando em ministério, entregando a profecia. Não tem mais nada.
de obra que nós estamos fazendo para Jesus? Que tipo de obra, irmãos, que nós estamos fazendo relaxadamente? Para vir na oração é uma briga, para ir na consagração é uma briga, para ir na vigília é uma briga, tudo é uma briga para aquele crente, tudo não é fácil para trazer, não é fácil para trazer, e quando traz, dependendo da palavra, ele não volta tão cedo. Sabe por quê? Ele acha que a palavra é forte. Aí diz para o pastor depois da vigília: sério, pastor Gema, a palavra foi muito forte para mim. A palavra mais forte que nós vamos ter: afasta-te de mim, porque eu não te conheci. A única palavra que o crente vai ouvir naquele dia, irmão, e essa vai ser forte, é quando Jesus mandar se afastar dele. Afasta-te de mim, porque eu não vos conheço. Que tipo de obra, irmãos, nós estamos fazendo para Jesus cada vez? Qual é a obra que nós estamos fazendo? É aquela obra que, se for bom eu fico, se não for bom eu fico. Se for bom eu faço, se não for bom eu não faço. Ou é aquela obra que eu faço com gratidão? O que o senhor quer, pastor Eli? Ô meu irmão, foi bom te falar, porque não é assim, ó. Todo pastor que você chega nele e você diz: pastor, você quer que eu faça alguma coisa? Todos eles vão dizer: meu irmão, graças a Deus, Deus te enviou. Porque os pastores estão cheios de trabalho para dar aí, cheios de trabalho para distribuir. Aí quando chega, né, o presbítero Gilmar na vida, pastor Gé, o presbítero Gilmar um dia: irmão, tu tem que ir para casa às vezes, irmão. Como era sexta, sábado, domingo, segunda-feira, a hora foi importante, eu vim para fazer uma visita para os obreiros. O senhor não quer fazer uma visita para os obreiros? Segunda-feira, meu irmão, era terça, era quarta, era quinta. Esse era o serviço dele, chegava em casa, eu acho que nem banho tomava, já vinha, tomava. Aí estava o presbítero Gilmar lá. Pensa no homem que gosta de pregar, irmão. Tem vontade, tem desejo, homem obediente. É o presbítero Gilmar. Coisa boa, irmãos. Eu estou precisando de gente assim lá. Presbítero Marco, Bittencourt, estou precisando. Transfere lá, o quartel, vai para lá. Tem quartel lá? Não tiver, eu botei um. Se eu estou precisando lá, imagina Deus na obra dele. Eu olhei o presbítero Marcos, me lembrei de uma coisa. Ele é igual a eu, ele veio do Barro Preto. Eu vim do Barro Preto, ele veio do Barro Preto. A vila dele era o Barro Preto e a minha vila era a Vila Matias Velho. Lá embaixo onde tinha o Barro Preto. Me criei lá, irmãos. Desde guri. Lá encontrei o alcoolismo, encontrei tudo que não prestou. Mas um dia Jesus me trouxe. Um dia Jesus me salvou. E quando Jesus me limpou, há 20 anos atrás, eu não costumo fazer mais nada a não ser a obra dele. Eu chegava no pastor e dizia: pastor, o que o senhor quer que eu faça? Tem alguma coisa para me fazer aí? Sim, meu irmão, faz aquilo, faz aquele outro, faz aquele outro, vai lá, vai aqui, vai lá. Sim, pastor, tem mais alguma coisa? Sim, tem, sempre pedindo de pé. Parar de perguntar ao pastor. Sempre tem coisas, pastor, irmão, para fazer. Porque a obra de Deus sempre tem coisa, irmã. Tem uma irmã que fica murmurando, dizendo: eu não faço nada na igreja, não faz porque não quer. Tem irmão que fica murmurando para a esposa, dizendo: eu não me enxergo lá na igreja, eu não faço nada. Não faz porque você não quer. Se eu não fizesse nada é porque eu não queria. Porque não quer obedecer, não quer se submeter, não quer entender a palavra, não quer entender Jesus, não quer obedecer Jesus. Você não está fazendo a obra porque você não quer, é porque você não quer obedecer Jesus. Olha, irmão, me desculpe, mas eu não vou me desculpar por causa disso. Porque Deus está falando, irmão. Tu não faz porque tu não quer. Aleluia. Tu não faz porque tu não quer. Tu não
não faz porque tu não quer. As portas de Deus estão abertas. As portas da obra do Senhor estão abertas para você, para todos nós. Se você quer fazer uma obra de ouro, uma obra de prata, uma obra de pedras preciosas, as portas estão abertas. Aqui a vaga. Quem sabe lá fora não tem emprego, mas na igreja tem vaga para homens e mulheres, para jovens e crianças. Tem gente que já está dormindo, tem gente que está pensando já que ele não vai dormir. Que acorda, crente. Que acorda, crente, que está numa vigília. Oh, aleluia. Tem gente que diz assim: eu vou pegar só o que é bom. O que não é bom eu não pego. Tu não sabe nem o que é bom. Sabe o que é bom? A minha mãe, quando era criança, ela fazia uma judiaria comigo. Vou contar aqui. Quando eu estava doente com febre, ela me dava um remédio bem amargo, pelo amor de Deus. E ela botava a goela abaixo, tinha que botar a goela abaixo, segurava o vivente e botar a goela abaixo. Quando descia aquele remédio amargo, meus irmãos, meu Deus do céu, eu ficava bravo com a mãe, eu era uma criancinha e ficava bravo. Eu gosto mais desse ano, ficava chorando. Minha mãe, guria, eu tenho que te dar esse remédio amargo, porque esse remédio amargo é bom. E no outro dia eu não tinha mais febre. Sabe qual é o teu problema? Você não quer mais remédio amargo. Agora tem aquele xaropezinho de farmácia, né? Um dia eu tomei doce, uma dosificada. Eu digo, mas não vai, se eu não vai me curar, tomei todo o remédio, não me curou. Tomei mais um vidro, não me curou. Eu digo, eu tenho que tomar, é o remédio da minha mãe, aquele remédio amargo. Nós temos que tomar o sal, irmão. É sal que tu tem que comer, é sal que tu tem que comer. Agora a mensagem é tudo, bibibi, bababá. Não tem bibibi, bababá. Vai te converter e servir a Deus. Toda uma etiquetinha para pregar. Meus irmãos, queridos, amados, né? Vocês são formidáveis. Irmão, toma a bênção. Irmão, meu Deus. Glória, vai recebendo. Que a vitória dança e pula e dá glória. Que a vitória, irmão, pula, salta e obedece a Deus. Aleluia! Eu não estou falando aqui mal de quem salta. Eu salto, eu pulo e ninguém tem nada a ver com isso. E falo em cristão e ninguém tem nada a ver com isso. Mas eu obedeço. Eu tenho que obedecer a Ele. Tem gente que não quer obedecer, mas a partir desta madrugada, meu Deus, volta para casa. Aleluia! Olha o que aconteceu com o Zá lá, ó. Botou a mão lá, Davi, meu Deus, corroa. Como é que ele morreu? Foi destruído por Deus. Irmão, destruído. Às vezes tu vê pessoas destruídas e você diz, aquele irmão pregava tão bem, mas por que está destruído? Se Deus é contigo, aonde tu fores, Ele estará contigo. Porque não quer obedecer, porque não quer torrebejar as técnicas, não quer se submeter. Oramando que me raiz, que me rola. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Já cá, este que me rala sete. Eu fui pregar numa cidade, irmão. Aí, pastor prega na campanha, eu fui lá pregar, eu não sou pregador de campanha. Aí eu cheguei lá para pregar e tinha um rapaz lá no canto. Eu digo, homem, vem para cá que tu vai te converter hoje. E ele veio. Vem para cá, um jovem. Está eu e minha esposa, chama ela também. Aqui, rapaz, está na hora de se converter. Jesus vai transformar a tua vida. E agora? Botei a mão sobre ele e comecei a orar. E fui embora. Aí o bêbado entrou na igreja.
Tem tanta sorte que onde eu vou pregar, o bêbado dentro da igreja. O bêbado entrou na igreja perdido, e na hora da oração, que nós estávamos orando, ele veio para frente e o bêbado caiu sozinho. E quando ele caiu, caiu uma adaga desse tamanho. Estava na cintura dele, um irmão chutou a adaga longe e abraçamos ele, começamos a orar. Eu não sabia o que o bêbado queria fazer ou não fazer. Estava bêbado. E a adaga ficou lá na igreja. E aí eu orei para aquele rapaz. Passou um tempo, eu voltei lá. Aleluia. Para pregar de novo. E quando eu olhei aquele rapaz, eu digo: você é aquele que eu chamei uma vez? Eu mesmo. Jesus me libertou. Aleluia! Glória a Deus! Aí agora já fazia uns 3 anos o pai dele, que agora está cuidando uma obra para nós, é dirigente de uma igreja, me convidou para almoçar. Pastor, qual é o dia que o senhor pode me visitar? Eu vou lá te visitar. Fui lá visitar ele, estava lá o filho dele. E o rapaz veio alegre me abraçar, e ele disse: pastor, vamos sentar, vamos conversar, eu preciso lhe contar o que aconteceu naquela noite. O que aconteceu? Quando o senhor orou, eu vi um estouro de corrente. Estourou uma corrente na minha cabeça. Quando estourou aquela corrente, eu saí da igreja, eu nunca mais usei droga. Eu vivi incomodando o pai, eu vivi incomodando a mãe, eu vivi incomodando a minha mulher. Hoje, pastor, faz 3 anos que eu trabalho, aleluia, numa empresa e sirvo a Deus na igreja. Hoje eu sou feliz. Eu obedeço a Deus, pastor. Eu não sabia disso aí, desse estouro da corrente. Pastor, foi muito nítido, pastor. Aleluia, o estouro da corrente estourou na minha cabeça. E eu fui liberto. E o pai dele estava no sofá. O pai dele fazia assim, que o braço levantava, alegre, né? E quando ele levantava, ele segurava o braço do pai dele e se abraçava no braço do pai dele. E a minha esposa notou e disse: olha o carinho que aquele jovem tem pelo pai dele. O pai dele disse: pastor, ele estava perdido nas dúvidas. Jesus libertou. O pai dele hoje é o pastor dele. O pai dele é o pastor da igreja. Oh glória, oh glória, oh glória. Mas por quê? Porque está na obediência. É na obediência que tu vai trazer teu filho. É na obediência que tu vai trazer tua filha. Para de dizer que não dá. Para de dizer que está difícil. Vai obedecer a Deus. Vai trabalhar para Jesus. Para ver se ele não vem. Para ver se ele não entra na igreja. Às vezes, irmão, nós queremos só o que é bom. Irmão Luiz, aí, contente de saber que o senhor estava lá. Irmãos, às vezes a gente quer só coisa boa de Deus. Qual é a oração que as pessoas fazem? Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo outro. Senhor, livra o meu marido lá no emprego, não sei o quê. Não é essa a oração? Aquela oração que diz assim: Senhor, eu sou grato a Ti. Senhor, eu gostaria de fazer a Tua obra. Me ajuda, me aperfeiçoa, porque eu sou grato a Ti. Aleluia. As pessoas estão fugindo da obra hoje, irmão. Aleluia. O pastor fala: meu irmão, Deus falou comigo, e ele diz: mas comigo não. Deus fala com o pastor e ele vem e diz: não, é comigo não, ele vai ter que falar comigo. Ainda não fala. Ele já falou com o teu pastor. Ainda não vai falar. É igual aquela história: irmão, vem na frente. Você quer uma oração? Nós queremos abençoar a tua vida, impor as mãos sobre a tua vida. Aí a pessoa não vem. Se Deus tiver que fazer, ele faz aquilo que ele não faz. Ele já está na submissão. É nas mínimas coisas, irmão, que a gente não nota, mas já estamos em desobediência. Agora Deus tem colocado uma obra nas tuas mãos. Deus tem colocado uma obra nas minhas mãos. Deus tem colocado uma obra nas mãos dos cavalheiros, para vocês realizarem para Ele, para vocês executarem para Ele. Deus está te dando condições. Deus está te abençoando, irmã. Deus está te ajudando, irmã. Quantas irmãs que não sabiam nem pregar nem cantar, hoje cantam, hoje pregam. Quantos irmãos não sabiam cantar, hoje cantam, hoje pregam, hoje evangelizam.
porque Deus capacitou. Deus te capacitou para uma grande obra. Deus te capacitou, irmão. Deus te capacitou. Tem gente que está dizendo assim, mas se fosse para vir nesta noite ouvir o que eu estou ouvindo, eu preferia não vir. O que Deus tem fazendo no vivente desse? Aleluia. Pastor, mas o que o senhor está querendo dizer? Eu não quero dizer nada, a palavra não quer dizer. Quer dizer que está te dando mais uma oportunidade de você fazer a obra de Deus. Olha. Eu sei que o teu coração está tremendo aí. Eu sei que você está tremendo aí. Quem sabe alguns estão até dizendo, Senhor, como eu perdi tempo. Senhor, como eu perdi tempo. Eu já poderia estar fazendo esta obra. Eu já poderia estar trabalhando para Ti. Eu já poderia estar oferecendo o meu melhor para Ti. Deus te capacitou para isso, irmão. Deus te capacitou para isso, irmão. É para a obra dEle. Cadê meu irmão que canta ali? Agora esqueci o nome dele. Fugiu, me ajudou um monte de vezes lá cantando nas lives. O irmão Valdo me ajudou nas primeiras lives do filho Panambi. Ele estava nas minhas costas cantando. Parece lá no vídeo. Deus te capacitou, homem. Não é tu que tem voz. Não é tu que canta bem. Foi Deus. Irmão, quando eu me converti, veio uma profeta e disse assim, me chamou na frente da igreja, vem cá, Deus quer falar contigo. Eu cheguei lá na frente e baixei a cabeça, e ela disse, levanta a tua cabeça e olha para mim. Eu levantei e olhei para ela, e ela disse, tu nunca mais vai andar de cabeça baixa, porque Deus está te chamando como pregador da palavra dele. De capaz. Aí é demais. Eu era muito envergonhado, irmão. Eu ia namorar com a irmã Maristela, não conseguia olhar muito para ela e dizer, olha para mim. Eu era tão envergonhado, irmão. Eu era tão tímido. E ela disse, o Senhor está tirando essa timidez, porque tu vai me servir pregando a minha palavra. A minha esposa sabe disso, daquela noite. E eu saí, eu disse, mas não, vai ser difícil. Vai ser difícil, eu não estava pregando. Vai ser difícil de eu ficar na frente do público. Eu e o livro na frente do público. Eu estaria assim se fosse aquela época. Irmãos, já encerrou, irmão, vamos encerrar. Ô, pastor, vamos encerrar aqui. Tá bom, já preguei bastante. 5 minutos, já preguei bastante. Preguei a mensagem de Deus. Isso é muito rápido. Não é que Deus me fez sem vergonha. Ele tirou minha vergonha. Ele tirou minha timidez. Ele quer tirar a timidez de pessoas aqui. Porque tem pessoas também que não fazem a obra por timidez. Tem pessoas que não fazem a obra porque elas acham que não são capazes. Eu não falo como aquele pastor fala. Eu não canto como o irmão Walter canta. Mas tu pode cantar como ele canta. Tu pode falar como eu falo. Oh, aleluia. Que Jesus tem para mim, tem para você. Ele tem para o irmão Walter, ele tem para você. Foi ele quem te chamou, irmão. Foi ele quem te capacitou. Foi ele quem te entregou, aleluia. Quantas pessoas aqui dizem, eu acho que eu tenho um dom, porque eu não sei, Deus me mostra umas visão. Eu acho que eu tenho um dom, porque quando uma pessoa está falando em língua estranha, eu consigo saber o que ela está falando. Você não acha, você tem o dom, você tem que usar esse dom, aleluia. Eu acho que eu tenho um dom, porque quando, aleluia, eu olho para uma pessoa, vem uma voz, o Senhor me dizendo, aí entrega isso para ela, fala aquilo e eu não falo, e no outro dia acontece uma coisa que eu deveria ter falado. Eu acho que eu tenho um dom, mas você não acha, você tem. Irmãos, os hospitais estão cheios de enfermos, mas ninguém evangelizando. E tem pessoas que dizem, eu tenho chamado para o hospital, mas não vai. Quer adoecer mais ainda? Às vezes vai doente para o hospital, tu não vai doente porque tu quer. É Deus que está te levando. Aleluia! Entende que Deus quer na tua vida? É mais pequena, é mais séria. Aleluia! Mais pecando, lá mais séria. Você chega doente lá no hospital, prega lá para o irmão Aguinaldo, que está deitado numa maca. Olha, Jesus te
chama, Jesus pode fazer, daqui a pouco vai lá no médico, mas você não tem nem febre, você não está nem doente, pode ir embora. Aí chega em casa e diz: olha, eu não estava doente, mas preguei para um homem lá, preguei para uma mulher lá, levei a palavra, foi Deus quem te levou, é Deus te mostrando, é aí que você tem que ir, é aí que você tem que visitar. Mas lá no hospital ninguém me vê, é isso que Deus quer, que ninguém te veja, mas você faça uma obra para Ele, uma obra de prata. A minha esposa certa vez baixou o hospital, Deus falou comigo e disse para mim: vai toda noite para lá e ora por ela, e ora por todos que tem no quarto. Eu acho que tinha umas 8 mulheres, 7 mulheres. E eu ficava orando, deitado ali no chão, orando ali quietinho, espírito. E todo dia de manhã morria do quarto da esquerda e da direita, morria uma pessoa, era o griteiro da familiar. E naquele quarto estava todo mundo mal, mas ninguém morreu. Aí no outro dia a mesma coisa. Aí teve um dia que eu estava muito cansado, eu tinha as 2 crianças ainda para atender, tinha trabalho, eu trabalhava de dia e de noite no hospital. E aí a minha prima disse assim: olha, Gé, Deus falou comigo, e Ele disse que você não vai hoje, quem vai sou eu. E ela foi. E ela disse: eu vou dormir no banheiro. Ela falou para as mulheres. E ela foi para o banheiro e começou a louvar a Deus até de manhã. A madrugada inteira começou a cantar. E a Marcel disse: Mara, tu cantou a madrugada inteira, tu louvou a Deus a madrugada inteira. Eu disse: não, Marcel, eu dormi a madrugada inteira, eu nunca tirei um sono tão bom. E morria um da direita e um da esquerda, no outro quarto. E a minha esposa então, ela começou a pregar lá naquele quarto. E para cada um que ela pregava, aquela dava alta. E aí ela pregava na outra cama, ela dava alta. E ela pregava na outra cama, ela dava alta. E ela ia pregando, e pregando, e pregando, até ela ficar por último dentro do quarto. O diagnóstico era meningite. No último dia, que ela estava já sozinha no quarto, o doutor entrou e disse: olhamos teus exames de novo. Incrível, tu não tem nada. Aleluia! Tu não tem nada. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Entenda o que Deus tem para você, irmã. Entenda o que Deus tem para você na obra dele. Faça a obra dele. Paulo estava dizendo: vamos deixar das contendas, vamos deixar das divisões, vamos fazer obra de ouro, obra de prata, obra de pedras preciosas para Deus. Vamos fazer para Jesus. Ele disse: eu saí daqui e deixei um fundamento nesta igreja, um fundamento a qual ninguém pode remover, e ele é Jesus Cristo, o fundamento a qual vocês irão edificar algo sobre ele, um edifício sobre ele, mas jamais poderão remover, porque o fundamento é Jesus. Nesta fundação você só pode edificar alguma coisa, aleluia, para Jesus, para Deus. Paulo disse: olha, vocês não vão conseguir remover aquilo que já foi colocado aqui. Aquilo que já está aqui não é removível. Mas se você quiser construir uma obra, construa em cima, que é Cristo. Aleluia. O que o senhor quer dizer? Quem é que fez edifício aí? Quem é que fez obra? Casa? Tem uma fundação, não tem? Tem ou não tem? Eu lembro. Tem. Aí tem uma fundação, eu estou construindo alguma coisa. Irmão, pastor Rubio, aí quando eu vou construir alguma coisa na obra de Deus, eu tenho que saber que estou construindo sobre o fundamento de Cristo. Então eu não posso botar palha, não posso botar feno, não posso botar madeira. Tem que ser pedra preciosa, prata e ouro. Aleluia. Estão entendendo, irmão? Você já pensou nisso? Que tipo de edifício você está criando em cima de Cristo? Ele é o fundamento, Ele é a fundação. Aleluia. Eu estou construindo o pastor Fábio por cima dele. Eu estou edificando alguma coisa
Paulo disse: olha, eu já botei o fundamento, a qual não será mais removido. Mas veja bem como tu faz a obra. Mas veja bem como tu faz esta obra. Veja bem como tu está edificando esta obra. Não é com palha, não é com feno, não é com madeira, mas tem que ser com pedras preciosas, tem que ser com prata, tem que ser com ouro. O fundamento não vai sair, irmão. Cristo não sai nunca da sua igreja. Nós estamos construindo uma obra ali em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Tudo que tu faz em Cristo é para Cristo. Davi tinha bom coração. Davi era humilde, mas ele fez algumas besteiras na obra de Deus. Aleluia. Na sua edificação ele fez coisas que não era para fazer, porque toda vez que Davi quis obedecer a Deus, ele foi castigado. Aleluia. Quer que as coisas dê certo? Passa para Deus. Aleluia. Busque a arca. Busque com tremor e temor, segundo a palavra dele. Você está buscando esta vigília? A arca simboliza a presença de Deus. Busque de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Irmão, tem crente que está entrando nos cultos já dizendo que hora termina o culto. Tem crente que já vai falando para a família: tomara que o culto não se estenda. Tem crente que já chega à noite, ali às 7h30, já dizendo para a esposa: será que nós saímos aqui hoje, pastor Eli? Será que até às 8h50 é possível ele pregar? Eu queria ir mais cedo para olhar a internet, olhar o culto. Aleluia. A Bíblia diz que quando nós entrar na presença dele, é para nós permanecer, não ter pressa em sair. Aleluia. Aleluia. Irmão, vamos voltar aos marcos antigos, as coisas antigas que eram boas. Vamos voltar, irmãos. Nós somos privilegiados. Tem irmãos aqui com o cabelo bem branquinho, deve ter uma idade avançada, mas se perguntar, meu irmão, como é que eram os cultos de outrora? Os cultos de outrora, pastor, meu Deus do céu, não é que pegava fogo, o fogo já estava no meio da igreja. Os cultos antigos, nós caminhávamos 10 quilômetros, pastor, nós chegávamos na igreja e estava incendiando na oração. Era profecia, aleluia. Era interpretação de língua estranha, pastor, era coisa terrível. Glória a Jesus. Hoje, irmão, nós somos privilegiados, nós temos um carrinho bom. Quem não tem um carro tem uma bicicleta, quem não tem uma bicicleta tem um ônibus. Vai para a igreja de ônibus, chega na igreja bem arrumado. Se perguntar para os antigos, eles vão dizer: eu chegava na igreja fedendo a cavalo. Chegava na igreja fedendo a cavalo, no lombo do cavalo, no lombo de uma carroça, na mulher de uma carroça. E assim que eu chegava na igreja. Mas quando eu chegava na igreja, a igreja estava pegando fogo, a igreja estava incendiando. Eu ia nas vigílias, as vigílias eram de lampião. Se perguntar para os antigos, eles vão dizer: era de lampião, pastor. Mas parecia que tinha uma luz lá, que iluminava mais que aquele lampião. O pregador tinha pouco dente na boca, mas quando abria a boca, a unção, a glória de Deus descia. Sabe o que nós precisamos resgatar, irmão? É exatamente isso aí. É exatamente isso aí. Sabe por que acontecia isso? Porque havia temor nos crentes. Havia tremor nos crentes. Se eles faltassem no culto, eles não conseguiam dormir. Eles começaram a dizer: por que eu faltei o culto? Por que eu faltei o culto? Aí uma irmã chega
chegava e dizia: meu querido, tu não sabe o que aconteceu no culto. Fulana foi batizada com o Espírito Santo, recebeu dons espirituais. Por que eu faltei o culto? Aleluia. Tu não sabe o que aconteceu na vigília. Oh glória! A fulana voltou a caminhar. Por que eu faltei o culto? Aleluia. Primeiro, para fazer a obra tem que gostar de culto. Aleluia. Tem que gostar de culto. Tem que gostar de estar na casa de Deus. Aleluia. Tem que amar estar na casa de Deus. Glória a Jesus. Sabe como é que eu vi os irmãos para trabalhar em todas as áreas? Eu vejo. É aquele irmão que está sempre no culto. É aquela irmã que está sempre no culto. Passa amanhã, depois da temporada, está no culto. Olha ali, o irmão está no culto. Aleluia. São os que mais trabalham na igreja, porque estão sempre no culto. É tempo de mudança também. Pastor, mas o senhor veio para cá para nos amassar, para nos dar de marreta, de paulada. Não quero ninguém falando que o pastor Gélio veio dar uma tuta de pau em todo mundo. Pelo amor de Deus, é a palavra de Deus. Eu não quero desanimar. Eu vim para te dar uma força. Lá no quartel é bem assim, irmão. Quando eles querem te dar uma força, eles estão empurrando o vivente lá e sai correndo. É assim, prefeito Marcos. O vivente está meio devagar, não, eu te dou uma força. E vem, empurra. Se o vivente não acelerar, ele cai no chão. Mas eles dão uma força. É só uma forcinha, irmão. Aleluia. Eu não fiz nada, é só uma forcinha. É só um empurrãozinho para você pegar um tranco. Pegar um tranco. Quem tinha fuquinha sabe que é só um empurrãozinho, fuquinha pegava. Mas tinha que dar um gole nele, tinha que dar um trago de gasolina nele, tinha que dar um combustível nele. Deus está te dando combustível espiritual nessa noite. Deus está te levantando. Glória. O servo está ali, o irmão Henrique. Eu escuto ali de vez em quando o servo, quando tem um tempo ali, aleluia, eu já vejo cartazinho do servo, eu recebo lá ainda, né? E eu disse para mais então, olha, a rádio, é a rádio Panambi, restaura Panambi. Eu disse para mais então, olha, essa rádio ficou. E aí entra o Henrique no ar, a hora do servo. Quem escolheu isso foi o teu sogro, sabe? Esse programa foi ele. Porque o diácono Leonel, ele me substituía quando eu ia viajar. Eu digo, diácono Leonel e Daniel, vocês vão fazer a rádio lá, porque eu vou viajar. Pastor, como é que eu vou falar no seu lugar? Falando, irmão, fala um monte. É, Daniel? E o Daniel ia operar lá o computador. E os dois. Aí ficou uma história que é a hora do servo, né? E aí ele era o servo, ele dizia, pastor, é a hora do servo. E foi que ficou. O programa até mudou de nome. Era a mensagem da cruz que se tornou a hora do servo até hoje. Porque ele era o servo. Ele é o servo, diácono Leonel. Ele é. Irmãos, pensa na meia-noite. Diácono Leonel, Eliane, Juliana. Era uma. Bom, eu não vou contar aqui, irmão, porque é muita gente. Muita gente ia nas orações da meia-noite. A Juliana está aqui. Aí um dia aparece o Henrique lá na oração. Mas quem é esse? Esse é o irmão Henrique. Aleluia. Aí o Henrique veio congregar, né, Henrique? Henrique não queria nada, ele queria só casar. Eu olhei, rapaz bonito, jovem bonito, Juliana. Vai dar um casal bonito. Meus filhos vão nascer mais bonitos. É os meus. Aí olhei o Henrique. Aleluia, Henrique, dá para casar em 3 meses? Foi assim para a Juliana. Ah, pastor, mas é impossível. Nós não temos uma agulha. Mas se vocês tiverem, vocês casam 3 meses, se nós tivéssemos assim, deu 3 meses, Henrique, já tinha tudo. E nunca vi esse rapaz trabalhando, fazendo serão, virando a noite. Meu Deus do céu, esse homem ganhou mais dinheiro que o ano todo. Casou em 3 meses. Mas ele é um servo.
Seja um servo, seja uma serva, vamos colocar em pé. Seja um servo, seja uma serva de Deus. Faça uma obra, que a tua obra seja ouro, prata, pedras preciosas. Meus irmãos, com toda sinceridade, quem é que precisa do empurrãozinho de Deus, vem para frente que nós queremos orar. Com sinceridade, preciso da ajuda de Deus. A obra, vem para frente. Você que ouviu a palavra e pensa assim: olha, essa palavra